E nesse fim de ano, esta é a última mensagem, último sermão, em que teremos o privilégio de receber uma porção da palavra do Senhor. Por isso eu quero convidar você a, mais uma vez, mesmo assentado, a fechar os seus olhos. Porque nós vamos orar pedindo ao Senhor que Ele mesmo, por graça e misericórdia, Ele mesmo fale aos nossos corações. Santo e eterno Deus, bendito seja o teu santo e gracioso nome. Até esse momento, Pai, nós falamos, adoramos, exaltamos, glorificamos ao teu nome. Por isso saímos da nossa casa nesta noite para bendizer, agradecer e cultuar a Ti, que é o Deus vivo, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Mas como graça vinda do trono, nós recebemos também da Tua parte uma porção da Tua palavra. Por isso, Senhor, na leitura da palavra e na explanação, que o Senhor fale ao coração de cada um dos Teus filhos, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Ela é para as nossas vidas como lâmpada e luz. E por isso, Senhor, nós nos dedicamos no caminhar desse ano, nos debruçamos na Tua palavra e queremos mais uma vez Te pedir, ilumina mentes e corações para que a Tua palavra faça morada em nossos corações. Nós Te louvamos e bendizemos, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Eclesiastes. Eclesiastes no capítulo 2. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. O livro de Eclesiastes faz parte daqueles livros chamados livros poéticos. Foi escrito em sua maioria por Salomão, filho de Davi, que era rei de Israel. E Salomão, ele traz em cada um dos capítulos desse livro palavras de sabedoria, palavras para que aqueles que a observam ou as observam se sintam mais próximos do Senhor, mais próximos da vontade de Deus. Eclesiastes capítulo 2, a partir do verso 1. Acompanhe, pois, a leitura da palavra. Disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria de que serve. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que se fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que verdeciam as árvores. Comprei servos e servas,
tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíam todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, e perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Palavra do Senhor para os nossos corações. Qual é o contexto dessa poesia, desse texto? Salomão, ele vai mostrar, ele vai apresentar que ele foi um homem que tomou decisões, que viveu a vida, que trabalhou, que no seu trabalho ele pôde prosperar em muitas áreas. Ele fez muitas coisas. Algumas dessas coisas que ele apresenta são coisas muito boas. Outras nem tanto. Mas ele vai apresentar aqui nesse texto o quanto ele estava vivendo a vida, a sua jornada, caminhando de forma intensa em cada ato do seu viver. Ele olha para o passado. Nós não temos a ideia de quando foi escrito esse texto, qual o período do ano que foi escrito, mas talvez, se ele estivesse aqui entre nós, esse texto que ele acabou de mostrar a nós seria um texto que seria usado num final de ano como esse, que depois de um longo ano, fazendo e caminhando e trabalhando e se alegrando, ele então olha para trás, analisa cada ponto, cada alegria, cada tristeza, cada ato que ele mesmo promoveu. Ele olha para o passado, fazendo uma análise daquilo que a vida havia lhe dado e até o que agora ele tinha feito. E diante de tudo quanto ele viveu, ele chega a uma conclusão. Que conclusão é esta? É a conclusão do verso 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos. Tudo aquilo que eu fiz até aqui, eu parei e analisei cada uma das coisas. O que eu ganhei, o que eu fiz, o que eu recebi, cada palavra até aqui. Eu analisei estas coisas, as obras das minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadiga havia feito. E ele chega a uma conclusão da sua correria,
daquilo que ele tinha ocupado o seu viver, ele chega à conclusão e diz que tudo que ele havia feito era vaidade. Tudo quanto ele havia feito era como se ele mesmo estivesse correndo atrás do vento. Você já fez esse exercício? Quando éramos crianças, né? Eu tenho certeza que a grande maioria de nós já fez isso. Diante de uma ventania, ficarmos tentando segurar o vento. É uma experiência interessante, porque apesar de senti-lo, e nós podemos senti-lo, nós não podemos de fato tocá-lo ou reter ele em nossas mãos. Salomão, mesmo no alto da sua sabedoria, ele vai dizer: tudo quanto eu fiz não passou de nada. Tudo aquilo que eu fiz até aqui não me trouxe proveito algum. Eu fiz a leitura desse texto porque nós precisamos olhar para aquilo que nós fizemos até o dia de hoje. Cada ato, cada atitude, cada trabalho, cada serviço que nós fizemos. Se aquilo que nós fizemos até hoje não foi para a glória de Deus, para engrandecer a Deus, cada um dos nossos atos não passaram de vaidade, não serviram para nada, não serviram para coisa alguma, não há proveito algum para nós de fato. Se aquilo que nós fizemos para apenas enriquecer o nosso coração, a nossa própria vida. Porque ora nós nascemos, ora nós fomos refeitos, recriados para a glória de Deus. E é isto que o salmista percebe. Ele olha para aquilo que ele teve de oportunidades durante o ano e percebe que muito daquilo que ele fez, apesar de terem sido coisas grandiosas, dele ter alcançado coisas que eram maiores e teve mais benefícios, como ele mesmo vai declarar, do que muitos. Muito do que ele havia feito, por ter feito para si mesmo, sem dar glória a Deus, não passava de vaidade. Era como se ele tivesse corrido atrás do vento, não trouxe a ele proveito algum. Nós fazemos sempre, no final do ano, nós fazemos uma análise. Isso é correto? Daquilo que fizemos. Eu não sei quanto a você, mas muitos, nesse fim de ano, pegam a sua agenda, um caderno, e começam a traçar os planos. Começam a traçar os projetos, as metas, os sonhos para o ano vindouro. Quando olhamos para esse texto, nós somos alertados de que, quando pegarmos a nossa agenda, começarmos a traçar os nossos sonhos e propósitos, aquilo que nós temos de sonhos e aquilo que é mais importante para nós, e nós precisamos ter nesta agenda prioridade. Porque para sermos felizes e chegarmos no último dia do ano de 2025, como chegamos no último dia desse ano de 2024, nós precisamos olhar para a agenda das nossas vidas, da nossa existência, e priorizar coisas
priorizar projetos, priorizar planos, para que possamos chegar no final do ano e nesta avaliação entendermos que a avaliação do ano não foi positiva. E dizer como o salmista: tudo que fiz foi e não passou de vaidade, foi como correr atrás do vento, nenhum proveito havia debaixo do sol. E nessa prioridade nós precisamos, em primeiro lugar, colocar na nossa agenda o reino de Deus. Para que sejamos bem-sucedidos e para que possamos, de fato, de verdade, sermos felizes, nós precisamos colocar na nossa agenda, em primeiro lugar, o reino de Deus. Porque foi isso que Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A prioridade para a nossa existência, para a nossa vida, para a sua vida, precisa ser o Senhor. Aquele que te deu vida, aquele que te transformou, aquele que te deu a direção correta, aquele que te restaurou e deu salvação. A minha vida, a sua vida precisa ser basilada por fazer a vontade de Deus, buscar a Deus acima de todas as coisas. Porque Deus precisa ser o nosso maior tesouro. Deus precisa ser aquilo que é o mais precioso para as nossas vidas. E se você iniciar o ano vindouro buscando as coisas de Deus, buscando viver para a glória de Deus, você será bem-sucedido. Buscar a Deus e buscar viver na presença de Deus significa buscar uma intimidade com o Senhor. E a minha oração para o ano que se aproxima é que a nossa vida seja uma vida de comunhão com Deus. Que tenhamos mais comunhão com Deus, que nos aproximemos mais de Deus, que o conheçamos mais ainda, e que a nossa relação com Deus seja íntima e pessoal. E para que isso se torne uma realidade, nós precisamos buscá-lo através das Escrituras Sagradas, através da nossa vida devocional, através da nossa leitura, através das nossas orações. A minha oração para o ano de 2025 é que você e eu possamos mergulhar no conhecimento de Deus e buscar conhecê-lo, não apenas por ouvir falar, mas por experimentar a sua palavra. Daqui a pouco nós teremos alguns momentos em que nós nos dedicaremos a orar ao Senhor. Mas que você faça isso durante o decorrer desse ano. Na sua agenda, na nossa agenda, nós devemos priorizar a nossa família, o nosso lar. Nós devemos priorizar aqueles que Deus nos deu para cuidar e ser cuidado por eles. Em primeiro lugar, a presença e a glória de Deus é a primeira parte da nossa agenda. E na continuação da nossa agenda, da prioridade da nossa agenda, precisa ser a nossa casa, a nossa família. Precisamos trabalhar, precisamos correr para alcançar sonhos, projetos. Mas nós precisamos, acima dos projetos que temos pessoal,
nós precisamos cuidar do nosso lar, da nossa casa, daqueles que Deus colocou em nossa vida. O meu status social, a minha profissão, ela não pode estar acima da minha família, do meu lar, da minha casa. A sua prioridade é a sua casa. A minha prioridade é a minha esposa. A prioridade da minha esposa sou eu. E você que está aqui precisa priorizar a sua família acima das coisas. Porque a sua família é um presente de Deus. Quantas e quantas pessoas, por buscar um sonho, um mestrado, um doutorado, riqueza, prosperidade, fama, sucesso, acabam encerrando a sua vida sozinhos, sem ninguém, porque deixaram de priorizar aquilo que é importante, que é o lar, a família. Pais, os seus filhos precisam ser prioridade depois da sua esposa, depois do seu esposo. Filhos, honrem e priorizem aqueles que fazem parte da sua vida, seus pais e suas mães. Quando olhamos para esta segunda prioridade na nossa agenda, nós somos conduzidos a uma prioridade que também faz parte da nossa jornada, que é a nossa vida comunitária, a nossa vida como irmãos e irmãs na fé. Nós não devemos deixar de congregar, disse o autor bíblico. Nós devemos buscar viver a comunhão dos santos. Nós devemos buscar estar juntos, caminhar juntos, servir a Deus juntos, adorar a Deus juntos, porque Deus nos chamou para nos tornarmos parte do seu povo. Quando ele morre na cruz do Calvário, ele morre para que eu e você sejamos um. E caminhamos lado a lado, fazendo parte de um grande exército, o exército de Cristo. A nossa vida, ela é feita de escolhas. E essas escolhas, elas ecoarão na eternidade. O que tem sido a prioridade para a sua vida? As conquistas, os prazeres terrenos, os sonhos que dizem respeito ao tempo presente, ou Deus, a sua família, a igreja. Eu quero encerrar essa minha fala trazendo para você uma ilustração. Talvez alguém já tenha ouvido, até mesmo da minha boca. Conta-se que um jovem empresário que era muito bem sucedido, e ele era muito bem sucedido porque trabalhava por demais da conta. A vida dele se baseava no trabalho.
Porque ele entendia que quanto mais ele trabalhasse, mais ele poderia prosperar e comprar bens materiais para que tivesse uma boa vida. E ele comprou um belo carro, um Jaguar. E pegou uma autoestrada. E um Jaguar pede uma boa velocidade. E ele estava correndo. Aproximadamente uns 200 km por hora. Voando literalmente. Em determinado momento daquela viagem, daquela estrada, ele sente um impacto na lateral do seu carro. E como ele estava rápido demais, ele consegue olhar para trás e ver ao longe, parecendo um jovem em pé. Ele para o carro no acostamento. Sai do carro, abre a porta, sai do carro. E ele vai tentar entender que barulho foi aquele, que impacto foi aquele. E quando ele olha para a porta do seu carro, havia um amassado enorme. E então ele olha à frente, porque o carro continuou, e ele vê um tijolo maciço. E então ele já entende o que aconteceu. Porque ele olha e vê o garoto na estrada e vai caminhando em direção àquele garoto. E quando chega próximo ao garoto, irado com aquele menino, ele então diz: "Você sabe o que acabou de fazer? Esse carro é caríssimo. Você é um à toa. Vem aqui para a estrada para jogar tijolos nos carros. Você não tem mais o que fazer. Certamente você não tem nem dinheiro para pagar o meu carro conserto." E ele estava tão irado que não percebe nada ao seu derredor. É quando o garoto, de forma muito humilde, olha para ele e diz: "Meu senhor, eu te peço 1000 perdões. Eu só fiz isso porque eu não tinha outra opção. Eu saí cedo com o meu irmão cadeirante. Foi então que ele parou e olhou ao seu derredor e viu uma cadeira de roda. E do lado da cadeira de rodas, um garoto. Bem mais forte do que aquele que estava falando com ele. E então ele volta os seus olhos para aquele garoto que estava falando com ele e ele diz: "Nós saímos cedo. Eu estava indo levar o meu irmão ao médico quando a cadeira de roda bateu em um buraco e virou. E meu irmão caiu ao chão. O meu irmão não pode se mexer. Ele é paraplégico. E eu tentei colocá-lo de volta na cadeira, mas ele é muito mais pesado do que eu. Então, eu comecei a acenar para os carros que passavam. E há mais de 2 horas eu estou acenando e ninguém para me ajudar. O sol já está forte. E sem saber o que fazer, eu vi um tijolo. E então resolvi pegá-lo e tentar chamar a atenção daquele que estava passando. E foi justamente nesta hora que o Senhor passou. Diante daquela palavra, daquele jovem, aquele homem estremeceu o seu coração, e de raiva e de ódio, ele então teve
compaixão, misericórdia. E então, movido por esta compaixão e misericórdia, ele levantou aquele jovem, colocou-o de volta na cadeira, tirou o seu lenço, limpou as feridas e arranhões, e verificou que aquele jovem ali naquela cadeira já estava bem. Então, aquele irmão que jogou a pedra disse obrigado e que Deus te abençoe. E então ele, levando o seu irmão, foi se afastando daquele jovem empresário. E aquele jovem empresário foi retornando devagar para o seu carro, entrou naquele carro, seguiu o seu caminho. Mas ele tomou uma decisão no seu coração. E a decisão que ele tomou no seu coração era de jamais consertar aquela porta amassada. E ele não deseja e não consertaria mais aquela porta amassada. Porque todas as vezes que ele estivesse correndo muito atarefado, sem tempo para as pessoas, sem tempo para a sua família, sem tempo para Deus, todas as vezes que ele estivesse correndo, ele olharia para aquela porta e então desaceleraria, pararia de correr, para que ninguém ou alguém viesse desejando a atenção dele, jogar ou lançar um tijolo sobre a sua vida. Nós temos sonhos, projetos, mas nós precisamos colocar acima do desejo e do projeto de ter. Nós precisamos colocar em primeiro lugar as pessoas. Que nesse início, porque o ano se inicia agora, daqui a alguns minutos, que seja um ano que você venha a refletir, que Deus não precise lançar sobre você um tijolo para te chamar a atenção. Que aquelas pessoas que estão ao seu lado não precisem, para chamar a sua atenção, lançar algo em sua direção para te parar. Mas que nós possamos entender que há tempo para todas as coisas. E que as prioridades das nossas vidas precisam ser o Deus que nós servimos, o seu reino, a sua glória, a nossa família e o serviço a Ele, hoje e sempre. Se assim fizermos, não importará as adversidades e os problemas, nós seremos bem-sucedidos. E tudo o que fizermos será para a glória do nosso Deus.